Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à aula O Meu Resgate. Eu sou Fernanda Nicolini e o que eu vou hoje te mostrar é algo que transformou completamente a minha vida e a de centenas de pessoas que passaram por atendimentos, cursos, aulas comigo. Talvez você esteja aqui porque você sente que a tua vida poderia estar melhor, não é verdade? Talvez você sinta que está cansado de repetir os mesmos padrões. Talvez você sinta que você está lutando contra a ansiedade, procrastinação, insegurança, dependência emocional. Talvez você perceba aí uma falta de prosperidade ou simplesmente uma sensação de que tem algo travando a minha vida e eu não sei exatamente o que é. Então, sejam bem-vindos. Vai ter um chat aqui pra gente estar conversando, tá? Através do chat. Então, escreve aí o que você tá sentindo. Primeiro, pode colocar o teu nome, de onde que você é, eu vou adorar saber. E também, se você sentir de compartilhar o que você tá buscando aqui. Eu li os formulários, eu percebi muita questão da ansiedade, da falta de prosperidade, depressão, a sensação de que tem algo travando e não sabe o que é. Então compartilha o que você está buscando aqui, o que vem te incomodando e que você gostaria de mudar. Bom, muitas vezes você já percebeu que você tenta, que você se esforça, que você já buscou soluções, que você já trabalhou em cima da tua questão, da tua trava, daquilo que não muda, só que você tá sempre no mesmo lugar, você sempre volta para o mesmo lugar. E é como se você estivesse correndo muito, tá correndo muito e tá avançando e tá alcançando pouco. A verdade é que, na maioria das vezes, você vai perceber que não é porque você não é capaz, então eu vou te mostrar isso hoje, não é porque você tem problema de inteligência ou porque você não tem força de vontade. Gente, nós temos muita vontade, nós temos muita energia para ir em direção dos nossos sonhos. Então, se a gente se dissesse, caminha daqui até ali, você vai alcançar, a gente iria com toda a força de vontade. Então, não é essa a questão. Depois de mais de 10.000 horas de atendimento entre clientes que eu atendi, eu descobri uma coisa, e se você tem caderno, se você vai assistir essa aula fazendo anotações, a primeira coisa que você pode já estar anotando é que eu descobri, depois de mais de 10.000 horas em atendimento, que existem padrões invisíveis que comandam a nossa vida sem que a gente perceba. Padrões invisíveis que comandam a nossa vida sem que a gente perceba. Eles influenciam os nossos relacionamentos, eles influenciam a nossa prosperidade, eles influenciam a nossa autoestima, a nossa saúde, a nossa coragem. E enquanto esses padrões estão ativos, a gente continua repetindo as mesmas dores. Muda o cenário, pode mudar os personagens, mas a sensação é a mesma. E também o lugar onde você se encontra, você vai repetindo mais e mais do mesmo. Por isso, nessa aula eu vou te mostrar como encontrar a origem desses padrões, a origem dessas travas. Eu vou te mostrar por que tantas pessoas continuam sofrendo, mesmo depois de buscar fazer cursos, ler livros, fazer terapias, consumir conteúdo de desenvolvimento pessoal. E eu vou te mostrar também como que você pode começar a fazer aquilo que hoje eu considero o mais importante na nossa vida. Mais uma coisa que você pode estar anotando aí, que é a habilidade mais importante que eu considero na nossa vida, que é aprender a se compreender, aprender a se observar e aprender a encontrar as raízes emocionais que estão criando a realidade que você vive hoje. E por que quando a gente não muda a origem, a vida também não muda.
Então, de forma mais clara, seria o seguinte: quando a gente muda a origem, quando a origem muda, a nossa vida muda. Então, gente, eu quero muito que você fique até o final dessa aula, quero que você perceba o poder que tudo que eu vou te entregar aqui pode transformar na sua vida, porque foi exatamente o que mudou a minha história e é também o que pode estar mudando a sua história. Então, antes da gente entrar aqui no conteúdo, eu quero, que a gente vai continuar, eu quero te mostrar algumas pessoas que aplicaram esse processo e tiveram transformações profundas. Eu gosto sempre de mostrar isso, pessoas que já passaram pelo método O Meu Resgate, porque eu sei exatamente o que muitas pessoas você pode estar me ouvindo e pensando: será que funciona mesmo? Será que eu consigo mudar? Será que é pra mim, funciona pra mim? E eu entendo completamente esse pensamento, porque eu também já estive nesse lugar durante muito tempo. Eu procurei respostas, eu procurei soluções, eu procurei alguém que me dissesse o que fazer e eu ainda não tinha entendido aquilo que eu vou te mostrar hoje. Então, dá uma olhada nessas pessoas, no que elas falaram sobre a transformação que alcançaram com esse método que eu vou trazer aqui para você. Eu tava uma tristeza infinita na minha vida, sentindo que eu vivia em looping, né? Não ia pra frente nem pra trás, vivendo sempre as mesmas coisas, os mesmos sentimentos. Tenho tanta ansiedade, eu tenho crises de choro, eu não consigo comer antes de fazer uma viagem longa ou de ficar muitos dias fora. Tava sentindo a minha vida muito dura. Então, meu nível de crítica tava muito alto, tanto com as outras pessoas, mas principalmente comigo mesma. Eu era uma pessoa muito ansiosa, muito estressada, eu tinha crises de pânico. Eu estava num momento de vida que tinha acontecido uma coisa muito desagradável comigo, tá? Que me gerou um sofrimento muito profundo e estresse pós-traumático. Então eu estava assim desesperada por uma solução realmente duradoura, eficiente. Eu tive câncer de mama, faço uso de uma medicação que é tamoxifeno, que causa dores musculares. Embora eu ganhe um ótimo salário e exerça um cargo de liderança, isso estava me trazendo muito desconforto, muito estresse, muita angústia, e porque também eu sempre tive o desejo de empreender e mesmo com tantas formações, com tanto conhecimento, agregar na vida das pessoas, eu não entendia por que eu começava e parava, por que eu sentia medo de avançar, por que eu não me sentia merecedora, eu não me sentia capaz. Eu tinha muitas ideias e pouca ação. Estava realmente extremamente cansada, sobrecarregada, cheia de tarefas, não conseguia render na minha vida, com as minhas filhas, com a minha família. Peguei e fiz o curso. Já na primeira semana que eu fiz o áudio de preparação, meu cérebro já mudou com 3 dias. Eu comecei a me reconectar comigo mesma, que era a coisa que eu mais queria na minha vida. Ao longo desse curso, assim, foi uma coisa muito legal, porque em 2 semanas de curso eu fiz uma viagem e foi totalmente oposto do que eu sentia. Eu saí de casa cantando, antes eu saía chorando, eu saí leve de casa. Conhecer a minha criança interior, abraçar essa criança e dizer que tá tudo bem, que a gente já conseguiu tanta coisa, que a gente vai conseguir tanta coisa. Hoje eu me sinto bem, me sinto com forças, me sinto com a energia que eu precisava, porque eu não tinha uma energia, uma força para lutar. Como foi incrível, como foi libertador, e até hoje as percepções mudam, é muito incrível. Não sinto mais dores, tinha problema de fibromialgia, muita dor, não sinto mais. Sou mais calma, sou mais tranquila, eu consigo ficar em paz comigo mesma. Me fortaleci e o principal, me tornei uma pessoa mais leve. Foi simplesmente assim libertador. Para mim a vida passou a ser mais leve, a ter mais vontade de viver, mais qualidade de vida. Antes eu sentia dores, agora eu não sinto mais e eu até me emociono. Hoje eu tenho certeza dos meus sentimentos, né? O que eu vivenciei, como que eu faço para tentar conter
ou soltar esse sentimento na hora certa. Os meus planos agora estão andando, então ano que vem eu tenho planos de abrir meu próprio negócio. E hoje eu já tenho sentido grandes mudanças, eu já tenho acessado o empoderamento, um sentimento de capacidade, de merecimento. Eu pude resgatar o meu poder, assim, eu sei que eu posso, eu sou capaz de fazer essas coisas. Eu tô limpando as minhas memórias de dor, eu tô ressignificando as minhas crenças, eu tô curando as minhas emoções, eu tô trazendo um sentido para muitas situações que eu vivi no meu passado. Eu tô aprendendo a tirar de mim todo julgamento que eu tinha, todo olhar de julgamento que eu tinha sobre o outro. A Ariana de um mês atrás não é mais a mesma. Eu tenho certeza que vai ser transformador e vai ser uma grande virada de chave, que nem foi pra mim. Vale muito a pena esse autoconhecimento. Não se deixe para depois. Se priorize. Se permita. Super recomendo, tanto ela como profissional, como o método que ela criou, são fantásticos, fizeram a minha vida mudar. Estou muito grata, então quem tiver a oportunidade de conhecer e acompanhar o trabalho da Fernanda, não vou se arrepender. Eu me sinto como uma borboleta, né, que surgiu e que agora tem muita coisa para resgatar. Quem quiser cavar profundo de verdade e ter verdadeira transformação na vida, parar de viver no mundo da ilusão, encarar e conectar com você de novo, quem você é, eu recomendo que faça o meu resgate. Ai, é muito emocionante para mim. Me emociona ver todos esses relatos, ver o que essas pessoas falam, a transformação que aconteceu na vida delas. E se hoje eu posso apresentar, eu consigo apresentar isso para você, é porque eu vivi essas dores na pele, eu vivi todas essas dores. Quando as pessoas olham para mim, elas veem o quê? Elas veem uma terapeuta, elas veem uma pessoa que trabalha com o que ama, elas veem uma pessoa que construiu uma família, que tem ali uma rotina equilibrada, no mais, né? Eu busco ter uma rotina equilibrada, uma vida com mais leveza. Então, muitas vezes é isso que se enxerga, só que não foi sempre assim na minha vida. Há cerca de 10 anos, eu tinha uma realidade totalmente diferente. Eu me sentia perdida, travada, ansiosa, eu estava insatisfeita, realização zero diante dos meus resultados e da vida que eu estava vivendo. Eu trabalhava muito e não tinha então essa realização. A minha cabeça, ela não parava, eu não conseguia desligar. Eu vivia tentando descobrir o que eu precisava fazer, o que eu precisava finalmente fazer para me sentir feliz. E eu lembro que naquela época eu estava tentando salvar o meu casamento, que eu já tinha perdido ali a alegria, eu já tinha perdido até as esperanças sobre o nosso casamento. Eu me sentia angustiada, eu me sentia cansada, sem direção, sem saber para onde correr mesmo. E como acontece com a maioria das pessoas, eu acreditava que o problema estava fora. Eu acreditava que se eu ganhasse mais dinheiro, eu ia ficar bem. Eu acreditava que se o meu relacionamento melhorasse, eu ia ficar bem. Eu acreditava que se eu mudasse de cidade, eu ia ficar bem. Eu acreditava que se eu tivesse ali um sucesso profissional maior, eu ia ficar bem. E eu comecei a ir atrás de soluções, comecei a ir atrás em busca, né, de resolver. Então eu comecei a fazer vários movimentos externos. Mudei de cidade, abri uma empresa. Eu trabalhava cada vez mais. Eu tentei fazer tudo dar certo, mas nada mudava aqui dentro. Aqui dentro de mim, pelo contrário, quanto mais eu corria, mais eu tava ficando cansada, mais distante de mim mesma eu me sentia. Teve uma época que eu comecei a comprar roupas compulsivamente. Então, e hoje eu entendo que toda compulsão é um sintoma de algo mais profundo que está acontecendo dentro de nós. Eu vivi isso por algum tempo. Era como se fosse uma tentativa de preencher algo que eu ainda não sabia explicar. Naquela época eu não gostava do meu corpo, eu evitava amigos, eu perdi muitas festas, eu perdi momentos importantes, eu carregava um vazio que parecia não ter uma explicação.
eu lembro bem que chegou um momento em que eu decidi estudar para concurso. Eu achei que ali seria a saída. Eu pensei, bom, quando eu passar eu vou me sentir livre, vou ter ali uma estabilidade. Aí eu estudei por 2 anos para concurso, não passei. Comecei a perceber que não fazia sentido, não era uma área que fazia sentido para mim. Então eu comecei a pensar de novo. E se talvez eu buscar outra área da minha vida, né? E comecei a fazer faculdade de nutrição. Então, naquela época, eu trabalhava, eu cuidava de uma empresa, eu fazia faculdade, eu dormia pouco, eu estava constantemente, assim, cansada, exausta. E ainda eu continuava sentindo que faltava alguma coisa, até que um dia aconteceu algo aparentemente simples, mas que eu acredito que nada é por acaso. Eu tive uma pessoa, chegou lá na minha empresa, né, uma cliente, e ela me mostrou um convite de um curso no celular dela. Eu achei que era um curso de liderança empresarial, pensei que era a questão de empresa, e eu aceitei o convite e eu fui. Quando eu cheguei lá, eu descobri que não era sobre a empresa, era sobre desenvolvimento pessoal, e a partir daquele dia a minha vida mudou completamente. Mudou algo dentro de mim e pela primeira vez eu comecei a perceber que talvez eu estivesse, né, procurando respostas no lugar errado. Até aquele momento eu acreditava que o dinheiro ia resolver. Eu cheguei a ter muito dinheiro e não resolveu, eu continuei sentindo algo que não estava sendo preenchido pelo financeiro. Eu achei que mudar de cidade resolveria, o relacionamento resolveria, que a profissão resolveria, mas nada disso tinha resolvido. Foi aí que eu comecei a perceber que existiam padrões invisíveis influenciando a minha vida. E que enquanto eu não olhasse para isso, eu ia continuar repetindo os mesmos ciclos, os mesmos cenários. Os cenários poderiam até mudar. Muda o cenário, muda o personagem, mas o ciclo, a sensação era a mesma. Então foi aí que eu mergulhei profundamente no autoconhecimento. Livros, cursos, fiz muitas formações, fiz terapias alternativas, tudo que eu podia aprender. E tudo que eu conseguia ali, né, aprender, mesmo assim, tinha uma pergunta, ficou ressoando em mim uma pergunta, mesmo eu trabalhando todo o autoconhecimento. E essa pergunta foi: como eu transformo esse conhecimento que eu tô tendo em uma mudança real? Como que eu pego tudo isso que eu tô estudando, porque entender uma coisa, mudar é outra. E aí eu conheci muitas pessoas cheias de conhecimento, mas que continuavam sofrendo. Percebe aí? Será que é a tua realidade? Você já conhece muita coisa, você já fez muita terapia, muito livro, muito curso e continua sofrendo? Eu conheci pessoas que continuavam ansiosas, que continuavam se sabotando, que continuavam sem prosperar, que continuavam repetindo os mesmos padrões de relacionamento, e eu mesma, né, vivi isso. Foi então que eu comecei a perceber, a me dar conta de uma coisa: a maioria das pessoas sabe o que deve fazer, mas não está conseguindo fazer. A maioria das pessoas sabe o que seria melhor para si, mas não está conseguindo. O comportamento acaba que volta para a mesma questão. E isso acontece por quê? Porque existe uma parte muito mais profunda comandando a nossa vida. Uma parte que ninguém estava ensinando a acessar, tratar, olhar, liberar. Então, foi assim, foi fazendo, aplicando e querendo acessar esse lugar que gerava padrões de comportamento que não me ajudavam mais e que eu não queria mais, que nasceu o que eu chamo hoje de O Meu Resgate, que é o meu método, O Meu Resgate.
ele não nasceu de um livro, ele não nasceu de uma teoria, ele nasceu da minha jornada, ele nasceu dos meus erros. Claro que eu tenho que validar todas as pessoas, formações, estudos que eu fiz, toda a bagagem do passado. Tem uma frase que diz que para o novo vir, para o novo ter força, o velho tem que estar em paz, ou seja, eu preciso validar, sentir gratidão, né? Pegar tudo aquilo que me entregaram, mesmo que talvez em algum momento eu senti que não foi bom, não foi suficiente, mas ter essa gratidão para que o novo venha com força. Então, o meu resgate, ele nasceu de um lugar onde, através da minha jornada, da minha prática, testes ali, né, em clientes, aplicação, prática em terapia, atendendo pessoas e aplicando em mim, sendo a terapeuta de mim mesma, eu consegui criar esse método que eu tô apresentando aqui para vocês hoje. E eu percebi que, independente do problema que uma pessoa traz, tem uma coisa que é comum. E essa coisa comum é que muitas vezes a gente está tentando resolver o que está na superfície. Então, imagina um iceberg, nós estamos vendo a superfície sem noção que tem uma base muito maior embaixo da água, sem noção sobre algo que está profundo. Então, muitas vezes eu estou tentando resolver a ansiedade, eu estou tentando resolver o meu problema financeiro. Às vezes eu compro mais uma planilha, às vezes eu busco mais uma mentoria financeira para organizar, às vezes eu acho que o meu problema é organização, mas eu não tô olhando para a raiz que me impede de ser próspera, a raiz que me impede de relaxar, a raiz que me impede de estar leve, sem medo, sem essa ansiedade, sem essa pressão, sem essa angústia. E é exatamente sobre essa raiz que a gente vai conversar agora. Então, vamos lá para essa parte que eu acredito que vai te trazer toda a clareza, vai te trazer até um alívio, sabe? De se entender, de entender que existe uma saída. Antes, eu quero te fazer uma pergunta. Você já percebeu, você já sentiu que você sabia exatamente o que devia fazer, mas mesmo assim não conseguia fazer? Já percebeu isso? Já sentiu isso? Que você sabia exatamente o que deveria fazer, mas quando vê, vai para o outro lado, quando vê, tá fazendo totalmente o contrário? Bom, por exemplo, eu sei que eu deveria me posicionar mais, mas quando vê, eu não me posiciono. Eu sei que eu deveria me cuidar mais, mas eu não me cuido. Eu sei que eu deveria dizer não, mas eu não consigo. Eu sei que eu deveria parar de procrastinar, mas eu não paro. Eu sei que eu deveria acreditar mais em mim, mas eu não acredito. Parece que existe algo te puxando para trás. Parece sempre que existe algo que tá te puxando para você não fazer aquele movimento que conscientemente e racionalmente você sabe que era o melhor movimento para você. Como se uma parte tua quisesse avançar, mas tem outra parte que quer permanecer onde está. Já sentiu isso? Então, se você já sentiu isso, entenda, isso não é só você não tá sozinho. Esse é um dos maiores sofrimentos do ser humano. Porque quando a gente não entende o que está acontecendo, a gente começa a acreditar que o problema é a gente. Eu sou procrastinadora, eu sou sabotadora, eu sou escasso. A gente começa a sentir que eu que não tenho disciplina, eu que não sou capaz, eu que sou preguiçoso, eu que sou preguiçosa. Só que na maioria das vezes não é nada disso, não é. O que acontece? É que você está tentando mudar usando só uma parte da mente. Qual que é essa questão, né? É importante você perceber e prestar atenção no que eu vou te explicar agora, que nós
temos uma mente que é dividida. Ela tem duas partes. Tem a mente consciente e tem o subconsciente. A nossa mente consciente é a da lógica. Ela racionaliza, ela é onde tá os teus objetivos. Então, chega lá ao final do ano, você pega e você começa a anotar suas metas. Você começa a anotar os seus planos. Essa parte, ela decide. Ela diz assim, ó, a partir de segunda, vou fazer dieta e vou emagrecer. Eu vou prosperar. Agora, eu vou abrir o meu negócio. Eu vou sair desse relacionamento, porque ele não tá mais fazendo sentido para mim, está me machucando. Essa mente, ela começa a tomar as decisões racionalmente. Você toma essas decisões, por exemplo, a partir de hoje eu vou parar de procrastinar. Só que essa parte do consciente, que é que você tá tendo noção do que você quer, dos teus objetivos, ela é uma parte muito pequena, ela é uma parcela muito pequena que conduz a tua vida. Essa parte a gente sempre coloca que ela é o total de 5 a 10% do total da nossa mente. E existe a parte mais profunda, que é o subconsciente. Mais profundo, mais poderoso, que funciona como se fosse um banco de dados, funciona como se fosse um computador emocional, onde tem armazenado todas as informações. É ali o subconsciente, onde está armazenado as interpretações que você criou ao longo da tua vida. É ali que tá as experiências, os medos, as conclusões que você tirou sobre você mesmo, sobre as pessoas, sobre o amor, sobre dinheiro, sucesso, merecimento. E aqui, o subconsciente, com base no que está registrado, ele vai gerar o teu resultado. Então, pensa o seguinte, se eu compro um celular, comprei esse celular, eu vou para casa e eu vou começar a baixar os aplicativos que eu quero usar. A partir do momento em que eu baixo um aplicativo no celular, quando eu abro esse aplicativo, ele vai funcionar o que tem ali registrado. Nós queremos parar de engordar, queremos emagrecer, queremos deixar de procrastinar, queremos ser prósperos, queremos acabar com a ansiedade. Mas tem aplicativos, tem informações nesse banco de dados, nesse grande computador, que está dizendo que não, que o que é compatível é essa ansiedade, é essa procrastinação, é isso que você está tendo de resultado. Então, aqui está uma informação muito importante. E a outra informação importante é que você não reage aos fatos, você reage à interpretação que você criou sobre os fatos. Aqui que nasce a maioria dos sofrimentos, tá? Por quê? O grande exemplo, a gente sempre dá o exemplo ou do fogão, né? Ou da tomada. Um bebezinho, se ele escuta a mãe falar, o pai falar, cuidado, ali é perigoso, na tomada, esse bebê, ele vai sentir, ele vai dar uma interpretação para aquele fato. Vai ter crianças que vão sentir que, nossa, eu experimentar algo, o que é experimentar? Eu ir lá no novo, querer ter curiosidade sobre o desconhecido, que é essa tomada, gera um grito, gera um xingamento, gera um barulho aqui que me assustou. Meu pai, minha mãe, né, falando cuidado. A criança não entende cuidado, eu te amo. A criança pode entender, nossa, não é seguro eu ir para o novo. Não é seguro eu experimentar algo novo, eu testar algo novo. Essa é a informação que pode ficar no subconsciente. E essa criança tem um registro que fica no computador de que não é seguro testar, se lançar, arriscar. Pode ter outra criança que quando escuta o pai, a mãe, alguém falar, cuidado, não vai ali, não toca, não encosta. Ainda assim, ela interpreta esse fato como algo que não
pesa tanto emocionalmente e ela vai de novo e ela experimenta de novo. Então, cada pessoa tem uma interpretação dentro de si. E o mais importante para você perceber desta parte é que você não reage aos fatos, você reage à interpretação diante daquele fato. E é aqui que você sofre. Então, a ansiedade, por exemplo, você está ali pronto para ir para um trabalho novo, digamos assim. E esse trabalho novo depende que você todos os dias se relacione com clientes novos, se exponha, venda, fale. Se lá no teu sistema tem um registro, uma interpretação de que você aparecer, se mostrar, se expressar, gera vergonha, julgamento, você é punido, você erra, você sente dor quando você erra. Então, quando lá na infância, por exemplo, digamos que você se sentiu muito julgado numa apresentação da escola, e hoje você tá querendo, você percebeu que o teu negócio, para você prosperar, vai ser vender, você tá num negócio, num trabalho, numa carreira que é o que você desejava, mas começa a ter ansiedade, começa a ter crise, começa a travar, não consegue fazer. Por quê? Não é o fato, não é esse novo negócio, não é essa nova empresa que você tá ali começando, ou essa carreira que você tá buscando, é a interpretação que ficou registrada e que muitas vezes você nem tem noção dela. Você não tem noção dela. Você agora tá percebendo, tô te trazendo a clareza que existem sintomas, existem problemas na sua vida, existe o que você quer resolver, o que você quer mudar. E existe um subconsciente cheio de informações e interpretações. E é aqui que a gente precisa trabalhar. Então, por exemplo, né? Muitas pessoas chegam até mim dizendo: Fernanda, eu tenho ansiedade. A ansiedade, ela não é o principal problema, ela é um sintoma. Ela é uma tentativa do teu sistema te proteger. Do quê? Nesse caso que eu dei, de se expor de novo, de lidar com muitas pessoas e sentir vergonha, errar, sentir dor emocional, porque é esse o registro que tem lá no subconsciente. Então, a ansiedade, ela é um alarme. A ansiedade, ela tá ali só ativando, é um sintoma que tá ativando e falando para você que tem questões não resolvidas emocionalmente. E para você crescer, para você prosperar, para você ficar bem, é preciso ir lá naqueles registros. Então, o problema é descobrir que você agora, você precisa aprender a desligar esse alarme. Senão ele continua voltando. Às vezes não no mesmo cenário, mas de novo e de novo, repetindo um padrão. Então, as formas de insônia, compulsão, autocobrança, procrastinação, tudo isso vai voltando em situações diferentes, às vezes em ambientes diferentes, mas a sensação é a mesma, porque a raiz continua lá. A raiz tá lá. Então é por isso que muitas pessoas dizem: eu já fiz tanta coisa, eu já busquei e continuo sentindo a mesma dor, continuo, né? Por quê? É porque você tá tratando os galhos. Imagina uma árvore, você tá lá tentando deixar alinhados os galhos, mas e a raiz? Não tá indo na raiz. Fez sentido até aqui, gente? Tá ficando claro? Mente consciente e subconsciente, eu preciso entender isso. Eu preciso entender que eu posso achar que eu sou livre, mas eu não estou sendo livre até que eu não olhe para os meus registros, as minhas interpretações, tudo aquilo que está armazenado dentro de mim, no meu subconsciente. Imagina um celular cheio de aplicativo que não faz mais sentido para você. Tem que faxinar. É um faxinão. Imagina uma casa que você olha e diz assim: gente, que bagunça. Precisa organizar. Dá um alívio, chega a dar um alívio depois que a gente faz uma limpeza na casa, né? Então é isso.
Então, uma das descobertas assim mais importantes que eu tive no O Meu Resgate é que existe o cenário e existe a emoção. Existe o fato e existe a interpretação. Só que a gente mistura tudo. Por exemplo, uma pessoa pode dizer, eu tô mal porque o meu relacionamento não tá bom. Outra pode dizer, eu tô mal porque eu não tenho dinheiro. Outra pode dizer, eu tô mal porque o meu filho não me escuta. Outro, eu tô mal porque o meu negócio não cresce. Só que o que realmente causa o sofrimento não é o cenário, é a emoção, é o sentimento que aquele cenário desperta. Que aí entra rejeição, abandono, impotência, medo, sensação de sobrecarga, sensação de não ser boa o suficiente. Então, a coisa mais interessante que acontece aqui, maravilhosa, é que a pessoa muda o cenário, troca de relacionamento, ganha dinheiro, muda de cidade, troca de profissão, mas a emoção continua lá. Quando você trata a emoção, quando você trata o sentimento, não importa ali a profissão, isso vai fluindo, você troca, mas você continua, você fica bem, ou você às vezes se dá conta que nunca foi a profissão. Você se sente feliz naquilo que você está vivendo hoje, naquela carreira. Só que a tua mente estava trazendo várias outras informações. Às vezes o próprio relacionamento se transforma porque não era o relacionamento, não era o cenário. Muitas vezes é o sentimento, você muda o sentimento e tudo muda. Ou pode acontecer de romper, mas é porque não fazia mais sentido, não dá mais liga com as dores emocionais, com os registros do teu subconsciente. Então, a coisa mais maravilhosa que acontece no O Meu Resgate é ciclos pararem de se repetir. Ciclos de dor, de sofrimento. Enquanto a gente não olha para isso, a gente continua repetindo os mesmos ciclos. Um exemplo de prosperidade, né? A gente busca muito a prosperidade. A pessoa acredita que o problema dela é dinheiro, então começa a trabalhar mais, estuda mais, faz curso, busca estratégias, ela continua travada, ela tá buscando fora. Ela tá buscando que algo fora resolva o problema que é interno. E aí ela continua travada e começa a pensar mais ainda. Eu preciso trabalhar mais, só que entenda. Eu já tô trazendo aqui a clareza que não é falta de esforço, é programações emocionais inconscientes que estão guardadas sobre prosperidade. Às vezes você, busca prosperidade, mas quais são os registros que você tem sobre prosperidade? O que significa dentro do teu sistema, dentro do computador, o que ele gravou que pode acontecer de ruim se você se tornar uma pessoa próspera? Quem você pode perder? Quem pode ir embora? Qual é o registro que tem sobre pessoas prósperas do teu passado? Então, um exemplo. Digamos que isso acontece muito em atendimento, eu vejo bastante, até no curso O Meu Resgate, né? Às vezes tinha uma tia que ela ganhava dinheiro, ela era mais próspera do que a sua mãe. E aí, parecia que essa tia era mais vista, mais até valorizada pela avó, pelo avô, pelos pais dela, né? Teus avós. E você sentia que a sua mãe ficava para trás, a sua mãe ficava de lado. Nesse momento, o teu sistema na infância pode registrar. Ele registra a foto. Lembra que o cenário não é o cenário, é o sentimento? Ele pode estar ali registrando que é negativo esse cenário. Se eu me torno uma pessoa próspera, como a minha tia, eu vou estar invalidando a minha mãe, eu vou estar deixando pessoas se sentindo menores, não sendo vistas. Eu vou estar num lugar que, para mim, me doeu lá no passado, na infância. Doeu ver a minha tia próspera e a minha mãe não. Então, eu estou bloqueando a prosperidade. E eu busco formas externas, mas eu não estou olhando aqui dentro. Eu não estou mexendo nas minhas programações, nos meus sentimentos. Então,
Muitas pessoas têm a ideia que prosperar é perigoso, que prosperar gera conflito, que crescer gera conflito, que aparecer gera crítica, que enquanto eu tô nesse lugar, eu não tenho tanto trabalho, tanta demanda, os olhos não estão tão em cima de mim. Agora, se eu prosperar, os olhos vão estar em cima de mim. Quantas vezes nós percebemos as pessoas sentirem, nossa, se eu prosperar, e eu já atendi, já percebi pessoas também com essa crença, se eu prosperar muito, eu vou ter que começar a andar de carro blindado. Eu vou ter que começar a me cuidar, porque é perigoso. Então a pessoa já está gerando uma tensão de que esse lugar de prosperidade é perigoso. Vão estar olhando para mim, desejando o que eu tenho. A inveja, não é? E aí tudo isso, essa emanação, essas ideias vão bloqueando a minha prosperidade. Enquanto essas associações então continuarem dentro de si, e você tem as suas, cada um tem as suas associações, as suas ideias, as suas emoções, sentimentos não tratados, uma parte da nossa mente vai proteger a gente da prosperidade. Pode parecer estranho, mas faz sentido quando a gente entende como que o subconsciente funciona. Ele não está preocupado com o que você deseja conscientemente. Então, o nosso subconsciente, ele não está preocupado com o que você quer racionalmente. Ele está preocupado em te manter seguro. Anota aí no teu caderno se você está fazendo anotações. O subconsciente está preocupado em te manter seguro. Pensa na ansiedade. A ansiedade não faz você ter que paralisar os teus projetos? Faz você estudar mais? Às vezes a pessoa está com ansiedade porque tem medo de fazer uma apresentação e errar. Aí ela fica a noite toda virando a noite para estudar a apresentação, porque ficou ansiosa. A ansiedade vem para proteger. O nosso sistema está preocupado em nos proteger. Aí você gostaria de, quando tem uma apresentação, você simplesmente ligar a câmera ou ir na apresentação, mostrar o teu serviço sem medo, sem ansiedade, mas não rola. Por que que não rola? Porque tem que trabalhar as questões do inconsciente. Então, outra coisa que é bem importante, né, na nossa aula é você perceber que tem um ponto aqui fundamental, que é, muitas pessoas acreditam, a gente pensa que a gente cresceu, só que emocionalmente nós ainda estamos reagindo à vida com o olhar da criança. Reagindo como quando éramos crianças. Eu não tô falando de idade, tá? Você pode ter 30, 40, 50 anos, só que ainda está reagindo a situações, a determinadas situações através dos olhos que você foi uma criança um dia. A criança que teve medo, a criança que se sentiu rejeitada, se sentiu abandonada, precisou agradar para ser aceita, precisou se calar. A criança que precisou ser forte o tempo todo e sem perceber, hoje ela tá aí repetindo estratégias na vida adulta. Então, sabe a boazinha? O bonzinho demais que faz tudo pela família? A boazinha demais que faz tudo pelos outros, se sobrecarrega? Às vezes é essa estratégia, a criança lá se sentiu tão não vista, rejeitada, abandonada, que aprendeu que ser a boazinha, que estar disponível, faz com que ela pelo menos seja vista ou tenha uma utilidade, sinta que não vai ser substituída. Então, pessoas que vivem tentando agradar, as pessoas que se cobram o tempo inteiro, tudo isso você está reagindo com as percepções, através das percepções emocionais antigas, lá da infância, lá da criança. Por isso que eu sempre falo que aqui a gente vai se dando conta da nossa idade emocional. Qual é a idade que a gente tá... Qual é a idade que está fazendo os nossos sonhos se realizar? Racionalmente, eu tenho 40, eu tenho 50, eu tenho 40 anos. Agora, emocionalmente. E agora você se deu conta que o subconsciente é emocional.
Então, é ali que vai determinar os meus objetivos, se eu vou agir, se eu não vou agir, como que eu vou estar me sentindo. Então, foi observando tudo isso que eu criei o Meu Resgate. Eu percebi que as pessoas, elas não precisavam de mais informação, elas precisam enxergar a si mesmas, precisam aprender a acessar essas raízes emocionais, tá? A compreender os próprios padrões, precisam aprender a se libertar do que carregam há anos. E é por isso que o Meu Resgate, ele não é um curso, ele não é só um curso, sabe? Ele é um processo, ele é um caminho, ele é uma jornada que você aprende a se tornar terapeuta de si mesmo, terapeuta de si. Você aprende a enxergar, você aprende a se compreender, você aprende a acessar, você aprende a liberar, a reconstruir. E há quanto tempo talvez você já está buscando isso? Se reconstruir, né? E quando isso acontece, quando a gente se reconstrói, quando a gente se entende, quando a gente entende, nossa, há quanto tempo talvez a tua menina, o teu menino, a tua criança tá buscando por esse colo que é você que tem que se dar. Quando a gente passa a se entender por que a gente sente o que sente, porque a gente reage da forma que a gente reage, porque a gente tem esses padrões, determinados padrões. Aí você constrói uma nova realidade, você começa a, de fato, de dentro para fora, sabe? Aquela frase que diz que não é apenas fora. Eu atendo muitas pessoas que já alcançaram status, dinheiro, financeiro. Eu atendo muitas pessoas que financeiramente elas estão muito bem, mas aqui dentro. Por quê? Porque o preenchimento é interno. E é exatamente por isso, então, que os resultados, eles aparecem. Eles vão aparecem em diferentes áreas da nossa vida. Eu tenho depoimentos, por exemplo, da Thaís, que morava com os pais, e ela se mudou, foi para um apartamento lindo, estava prosperando, a agenda estava lotando. Então, os relacionamentos, prosperidade, autoestima, autoconfiança, coragem, tudo isso, o que você está querendo, o que você está buscando, o que você está sentindo que precisa muito, é autoestima, é coragem, é leveza, é relaxar, é poder olhar para você em paz, é se sentir segura, sentir que vai fluir, é agir. Quando a raiz muda, os frutos mudam também. Quando a raiz muda, os frutos mudam também. Então, você deve estar se pensando, né? Você deve estar ali já se perguntando, como que eu vou fazer então, né, Fê? Como que eu faço para mudar tudo isso? Tudo isso tá fazendo sentido. Eu enxergo padrões em mim, mas como que na prática eu mudo? Como que eu descubro as minhas raízes? Como que eu acesso as minhas percepções? Como que eu libero tudo isso? E é exatamente para responder essas perguntas que eu criei o meu curso completo, O Meu Resgate. Gente, eu adoraria passar aqui, ficar com vocês horas e horas. Eu adoraria passar aqui aprofundando cada etapa. Só que existe um caminho estruturado que precisa ser seguido. E você tá na primeira etapa desse caminho. Então, é justamente esse caminho que eu quero te mostrar agora, eu quero apresentar para você, apresentar por dentro o que acontece nessa outra etapa. Então, gente, agora que você já entendeu que mudou a minha vida completamente, você também entendeu que o problema não é o cenário, você também entendeu que a ansiedade, a autossabotagem, a procrastinação, medo, escassez e tantos outros sofrimentos têm raízes emocionais
mais profundas que estão nesse computador, que é o subconsciente, que eu preciso acessar isso, resolver, tratar. E talvez pela primeira vez você está percebendo que não existe nada errado com você. Você não é fraco, nem incapaz, nem nasceu para sofrer, tá? Você apenas não tinha aprendido, nunca aprendeu a acessar aquilo que realmente está conduzindo a tua vida. E foi exatamente para isso que eu criei o O Meu Resgate. O O Meu Resgate é um método estruturado para que você aprenda a identificar, a compreender, a transformar os padrões que você vem carregando, que estão influenciando na tua vida há anos. E ele não foi criado para te dar motivação temporária, não é para te dar só aquele ânimo, sabe? Uhul! E aí depois perde a força, perde, é como se fosse uma pilha que acaba, a bateria, a carga. O O Meu Resgate, ele foi criado para te dar ferramentas para você usar para o resto da vida. Então, você aprende e depois você aplica em qualquer desafio, qualquer questão que você esteja vivendo. Então, o meu objetivo é que você se torne um terapeuta de si mesmo, uma terapeuta de si. Meu objetivo é que você consiga compreender as suas emoções no dia a dia. Às vezes a gente descarrega, tomamos decisões que não são compatíveis com o que a gente desejava, vai levar para o oposto do que a gente desejava. E é justamente porque nós não estamos compreendendo as nossas emoções, os nossos sentimentos, entender as reações que a gente tem. E aqui no método você vai desenvolver os recursos para lidar com a vida com mais leveza, com mais confiança, com mais maturidade emocional. E para isso eu organizei o curso em etapas. Então a primeira etapa é as boas-vindas, né? Você ser bem recebido, ser recepcionado. Você vai entender como que funciona o curso, como que vai aproveitar cada etapa para se preparar emocionalmente para iniciar esse processo. Então é o momento que você tá desejando a mudança e você assume um compromisso. A primeira parte, o início, é as boas-vindas. É ali que você vai assumir esse compromisso com a tua nova vida. Depois, a gente vai para os módulos onde você vai começar a desenhar ali o teu estado atual, o teu estado desejado. Eu sempre digo, antes de você saber para onde você quer ir, você precisa entender onde você tá. Então, a gente vai olhar com honestidade para sua realidade, como que você se sente, o que está funcionando, o que não está funcionando, porque que muitas vezes você vive anos correndo sem direção. E você vai entender também sobre a mente consciente e subconsciente de uma forma muito mais profunda, que eu gostaria de trazer aqui, mas é impossível, né, no pouco tempo que a gente tem. Então, aqui você vai entender por que muitas vezes você quer algo, você deseja algo, mas repete comportamentos diferentes. Você vai compreender como que a tua mente subconsciente influencia nos teus resultados, decisões, e você vai também começar a aplicar o exercício de preparação. Então, você vai receber um áudio de preparação. Esse áudio é profundo, ele vai começar a abrir, expandir a sua mente, como se fosse abrir as portas que você precisa acessar para limpar. Então, a primeira semana você vai ouvir esse áudio, quanto mais melhor. Então, é o primeiro exercício, né, de prática mesmo que você vai usar. Vamos falar aqui da expansão de consciência. Não tem como você gerar mudança sem a gente mudar a nossa perspectiva, mudar totalmente. Não tem como eu mudar o meu futuro e também resolver as questões que ficaram no passado e que estão registradas. Então, é importante essa parte da expansão de consciência. Então, você vai ser conduzido a começar a olhar para as tuas verdades, as verdades absolutas que foram impostas para você, as verdades absolutas que você vem carregando, questioná-las e pegar o que faz sentido para você mudar a sua vida. Nós vamos ter o módulo das limpezas emocionais, e esse módulo, gente, é a organização da casa, é a faxina e a organização. Nossa,
Aqui você vai trabalhar profundamente os seus processos, a gente vai trabalhar temas relacionado a pai, relacionado a mãe. Então, às vezes a tua ansiedade está relacionada a um evento que aconteceu com o pai. Às vezes a tua rejeição, a medo do abandono está relacionado a um evento, a uma situação relacionada com a mãe. Nós vamos limpar, nós vamos fazer limpezas emocionais para reorganizar tudo no seu devido lugar sobre relação com pai, com mãe. A vida intrauterina é muito importante. O útero foi a nossa primeira casa, foi o nosso lugar, sabe, a nossa primeira morada. E tudo que eu senti ali, tudo que eu percebi ali, a minha conexão com a minha mãe, as dores da minha mãe, enquanto eu estava vivendo ali nesse ventre, o que essa família estava passando quando eu estava chegando, isso vai influenciar, isso são os primeiros registros nesse computador e vai influenciar a nossa vida, os nossos resultados, os padrões que a gente vai carregar. Vamos fazer limpezas sobre o ventre, sobre abandono, sobre culpa, merecimento, dinheiro, prosperidade, exposição, autoimagem, o quanto muitas vezes eu quero me sentir bem com a minha imagem, com o meu corpo, com a minha sexualidade e não tô conseguindo, relacionamentos, medos, insegurança. Então a pessoa tenta mudar o comportamento sem perceber que existem emoções antigas alimentando o padrão. Aqui a gente vai na raiz. E a gente vai ter um módulo também para a gente perceber os vínculos inconscientes que a gente está carregando e que nos faz sofrer. Quais são esses vínculos? Escassez, dependência emocional, ansiedade, insegurança, autossabotagem. Nós vamos, sensação de não ser suficiente. A gente vai, eu digo que se divorciar desses vínculos que a gente está carregando. Também vai ter um módulo de ganhos secundários. Por quê? Uma das maiores descobertas, e você pode até anotar ali no teu caderno, uma das maiores descobertas que eu tive ao longo dos atendimentos é que muitas pessoas permanecem num problema, num sintoma, porque existe um ganho inconsciente escondido por trás dele. Aqui a gente vai identificar e eliminar essas barreiras invisíveis. Porque enquanto existe um benefício oculto e é inconsciente em permanecer onde você tá, a mudança é difícil. É difícil de acontecer. Exemplo. Digamos que o sintoma é depressão. E por conta de ter depressão, a pessoa recebe a atenção da família, sabe? A filha liga todo dia. Ela recebe uma preocupação a mais. E aí essa pessoa quer se libertar da depressão, só que no inconsciente dela existe um ganho secundário de ter depressão. Existe essa migalha emocional que é ser mais vista, sentir que estão se preocupando com ela. E que se ela fica bem, sem depressão, começa a viver a vida dela, começa a se tornar cada vez mais livre, independente, e por mais que é isso que ela queira, pode ser que o sistema entenda que não é bom, que ela vai ficar sozinha. E se isso se supera, esse medo de ficar sozinha, de não ser, né, o centro das atenções ali, não receber esse cuidado, essa migalha emocional, ela continua na depressão. Então, resolver os ganhos secundários que a gente tem com o nosso problema é crucial para a mudança acontecer. A gente vai também ativar a autoconfiança, coragem e comprometimento. Depois de limpar nossa casa, nosso subconsciente, a gente precisa fortalecer, né? Fortalecer, ativar os recursos emocionais que muitas pessoas perdem, que é a autoconfiança, que é a coragem, que é a segurança, a autorresponsabilidade. Então, aqui vai ser um comprometimento com essa nova versão que você está criando. E o final, o renascimento. Então, no último módulo, a gente vai perceber que a gente vai fazer um fechamento, né? Um fechamento profundo, que é um fechamento simbólico, onde os ciclos antigos se encerraram. Vai ser o momento de você reconhecer a pessoa que você foi, honrar a tua história e, inicialmente, ir para a nova fase. Uma fase
com leveza, verdade, liberdade, paz. Então, esse módulo ele fecha com chave de ouro, que você vai definitivamente sentir que o teu renascimento aconteceu. E durante as aulas você não tá sozinho. As aulas são gravadas, só que você vai ter acesso a mentorias ao vivo comigo. Vai ser um espaço para a gente aprofundar os temas, para eu tirar as dúvidas sobre o curso e para fortalecer ainda mais a nossa caminhada. Então, essa transformação, ela acontece com conhecimento que você vai ter, muita prática e também com o meu acompanhamento. Mas não para por aí, né? Além do curso, você vai ter, então, mentoria comigo, momentos especiais, né, com conteúdo, com limpeza emocional, com resposta a dúvidas que vocês tiverem. Também nós vamos ter um grupo, esse outro bônus é um grupo de WhatsApp, é um ambiente seguro para compartilhar experiências, tirar dúvidas e caminhar, né, ao lado de todas as pessoas, os colegas que vão estar ali vivendo o processo, e eu vou estar nesse grupo com vocês. E aí eu vou falando para vocês, tá, o valor que seria, né, na verdade vai aparecer aqui na tela, mas só essa mentoria que vocês ganham, tá? Mentorias ao vivo comigo, 2 mentorias, no mínimo vai ser 2. A princípio vai ser 2, mas eu sempre entrego mais, tá? Nas outras turmas também foi assim. 2 mentorias ao vivo comigo daria R$ 1.997, mas vocês estão ganhando, vocês não vão pagar isso. Grupo exclusivo de suporte comigo, com os colegas, R$ 197, mas vocês estão ganhando, vocês não vão pagar nada por esses bônus. Eu vi que muita gente, tá, falou da prosperidade, falou que quer destravar a prosperidade, e eu tô preparando, eu já tinha desenvolvido, já tive turmas, né, sobre prosperidade, e agora eu tô preparando com todo esse maior conhecimento que eu tenho, prática, experiência, um destrave profundo de prosperidade. Vai ser um treinamento focado em identificar e transformar bloqueios emocionais relacionados a dinheiro, abundância e prosperidade. E o valor é R$ 897. E vocês estão ganhando, vocês vão ganhar esse treinamento Destrave a Prosperidade. Também as 3 primeiras pessoas, 3 primeiros inscritos no curso O Meu Resgate vão ganhar uma sessão individual comigo. Gente, é uma oportunidade única, tá? Porque uma sessão comigo no tratamento é R$ 1.000. E vocês vão ganhar. Então, os 3 primeiros inscritos, já se prepara aí, que vocês vão ganhar uma sessão O Meu Resgate terapêutica comigo. Então, é uma oportunidade única, porque eu já tô com uma consciência, eu entendo, né, já entendo o mecanismo da mente, do sistema, e aí eu vou estar ali junto com você, olhando a origem das suas travas, eu vou estar usando da minha consciência para resolver as suas travas. Então, isso é incrível e vocês não vão pagar nada, os 3 primeiros inscritos vão ganhar essa sessão individual comigo. Antes de eu falar o valor do curso, tá? Você já deve estar pensando quanto que custa isso. Eu quero que você primeiro entenda uma coisa. Primeiro, se a gente tivesse como calcular, como colocar no papel, quanto custaria continuar do jeito que você tá hoje, eu não tô falando só de dinheiro, sabe? Eu tô falando do preço emocional, de continuar convivendo com a ansiedade, se sabotando, adiando os teus projetos, continuar sentindo culpa, continuar não acreditando em você, no teu potencial, sentindo que não é bom o suficiente. Quanto custa continuar vivendo relacionamentos que machucam? Quanto custa carregar esse peso, essa sobrecarga que pode ser que você esteja carregando há anos, porque a maioria das pessoas olham
E eu entendo, olho o preço do curso, só que eu te trago a consciência aqui para você olhar o preço de permanecer onde você está hoje. O preço que você já pagou, o prejuízo que já aconteceu na sua vida. E o preço que você pode pagar lá na frente. Porque daqui 5 anos, o que vai acontecer se você continuar com ansiedade, sem prosperar, sem realizar os seus sonhos? Eu tô com 40 anos e caiu uma ficha gigante quando eu fiz 40. Caiu a ficha de que daqui 10 anos eu vou ter 50. E daqui 10 anos, daí eu vou ter 60. E a vida passa assim, ó. E eu quero mais, é ser feliz, é limpar minha casa, é me deixar o meu mundo interno tão gostoso de viver. Porque tudo depois fica mais fácil. Eu começo a me movimentar e existe um campo energético, que eu vou aprofundar mais no curso, mas o subconsciente, ele é um campo que vai trazer para mim o que é compatível comigo. Então, eu posso estar tentando fazer de tudo para ter um relacionamento saudável, mas se aqui dentro tem abandono e rejeição, eu vou atrair mais disso. Eu posso estar fazendo de tudo para me sentir seguro na vida, mas se aqui dentro tem ansiedade, tem medo, tem alerta, é isso que eu vou atrair. Então, observar, perceber o preço que você já está pagando e que você vai pagar. Muitas pessoas chegam para mim dizendo, eu já fiz terapia, eu já vi vídeos, eu já li livros, autoconhecimento e continuam com os mesmos padrões. Então, vamos fazer uma conta simples. Geralmente a terapia convencional, que tem o seu valor, acredito que tudo que está no universo tem o seu valor, tá? Só que uma terapia convencional, ela não te dá data para acabar, ela trabalha muito consciente, geralmente são anos fazendo terapia, né? E talvez você já fez e você pode pensar ali quanto que você já gastou, ou você conhece pessoas que já fez, enfim, mas digamos que uma terapia convencional com um profissional bom, R$250 por sessão, uma vez na semana. Então, um profissional bom de terapia convencional, né, com psicólogo, geralmente vai cobrar R$250. Alguns mais, alguns menos, mas imagina isso por semana. Quanto que dá no mês? R$1.000. Faz a conta. Quanto que dá no ano? R$12.000. Quanto que dá em 3 anos? Mais de R$36.000. Só que sabe o que mais me chama a atenção? Não é o dinheiro, é o tempo. Tempo, 3 anos vivendo com ansiedade, 3 anos carregando culpa, 3 anos em estado de alerta, repetindo ciclos, tentando mudar e continuar voltando para o mesmo lugar. Quantas pessoas? E ainda tem os medicamentos, né? Já atendi pessoas que já tinham gasto 10.000, 15.000 em medicamentos, né? Foi somando ao longo dos meses, ao longo dos anos. E eu não tô falando que medicamento é ruim, nada disso, nada disso. Eu estou querendo que você perceba o quanto talvez você já tentou aliviar sintomas e ainda não se deu a oportunidade de olhar para algo mais profundo, de buscar a origem emocional. Então, eu já atendi pessoas que estavam buscando resolver as suas questões, mas que só estavam olhando para os sintomas, para o problema e não para a raiz. E eu entendo, tá? Eu entendo tudo isso. Eu também já fui essa Fernanda lá no passado. Agora, eu tô te apresentando um método que vai transformar a sua vida e para criar o método O Meu Resgate, para me transformar e para validar esse processo, assim como vocês viram nos depoimentos, ajudar centenas de pessoas, eu investi mais de R$200.000 em formações que eu fiz de especialização em cursos, atendimentos, formações, eu investi mais de R$200.000. Eu não vou te cobrar isso, tá? Nem perto disso.
Primeiro eu quero que você tenha essa clareza que tudo que você está recebendo aqui, então vamos somar primeiro tudo que você está recebendo aqui e já vou te passar o valor do investimento. Então você vai ter 2 mentorias ao vivo comigo, 1.997, o grupo exclusivo de esporte, 197, mas isso tudo você vai ganhar, né? O Destrave a Prosperidade, que vai ser um curso, um workshop, assim, ó, para trabalhar as questões de prosperidade, 897. A sessão individual para os 3 primeiros inscritos. O método O Meu Resgate, que é 997. Somando tudo isso, a gente tá falando de um valor de R$ 5.088. Só que hoje você não vai investir esse valor, porque hoje o meu objetivo é que entre o maior número de pessoas, é que vocês tenham acesso, o maior número de pessoas tenha acesso a esse método. Então, por isso, nessa turma, você vai ter o acesso ao método O Meu Resgate completo, com todos os módulos, mentorias e bônus por 12 vezes de R$ 103,11 ou 997 à vista. Esse é o custo para você se transformar de dentro para fora, liberar esses padrões na raiz. E eu quero incentivar quem tá pronto para agir agora, tá? Quem tá pronto para agir agora, quem realizar a inscrição agora, até às 10 horas, na verdade, eu vou deixar até às 11 horas. Até às 11 horas, fizer a tua inscrição, você vai receber R$ 100 de desconto. Então, em vez de 997, você paga 897 à vista, ou você pode parcelar em 12 vezes, que vai dar ali menos de R$ 100 por mês. Esse desconto, gente, é válido só até hoje, às 11 horas, tá? Porque eu acredito que a transformação acontece quando existe uma decisão de agir por você, para você. Não é por acaso, não é coincidência que você conheceu esse material, apareceu para você, é o teu momento. E aí você também deve estar se perguntando, né? Será que funciona para mim? Será que e se eu entrar e me arrepender? E se eu não gostar? Por isso, eu assumo o risco. Durante 7 dias, você tem garantia incondicional. Você entra, você começa a assistir ali as aulas, a se preparar, a seguir o processo que eu tô conduzindo ali. E se não fizer sentido para você, conhecendo o método, você, em 7 dias, não fazendo sentido, você envia uma mensagem e eu devolvo 100% do valor do teu investimento, sem burocracia, sem perguntas, sem constrangimento. Aqui o risco é todo meu. Você tem 7 dias para testar todo o processo por dentro, tá? Ver os primeiros módulos, porque os módulos são liberados com base em toda uma metodologia e eu confio profundamente no que eu tô te entregando. Então, entrou, não fez sentido para você, eu devolvo 100% do teu investimento. Você pode testar por 7 dias e qualquer coisa, mandar uma mensagem. Bom, agora você tem 3 escolhas, né? Quais são essas escolhas? A primeira é fechar essa aula e você continuar com a vida exatamente como você tá. Continuar com esses padrões, essas travas, com essas dores, tentando, né, esperando que algo mude sozinho. A segunda é você continuar tentando descobrir tudo sozinho, sozinha. Essa é a segunda opção. Então, você vai consumir conteúdos, assistir vídeos, ler livros, mas sem um caminho estruturado para encontrar a origem daquilo que está te travando. Ou você pode escolher o terceiro caminho, o caminho do seu resgate, o caminho de olhar para si com coragem, de se compreender as raízes emocionais do que você está vivendo, transformar padrões, fazer um faxinão emocional. Construir uma vida mais leve, próspera, verdadeira. Então, a verdade é que daqui a 1 ano, né, você vai estar onde? Qual é o lugar que você vai estar? Uma pergunta é, será que você vai estar carregando os mesmos pesos? Ou você vai olhar para trás e agradecer pela decisão que tomou hoje?
E aí? Daqui 1 ano pra frente, daqui 1 ano, você vai estar carregando os mesmos pesos ou vai te agradecer por essa decisão que você vai tomar hoje? Então, se algo dentro de você tá sentindo que chegou a tua hora, clica no botão, vai ter aqui no chat, né? Você que tá aqui assistindo ao vivo, no horário, essa aula, vai ter ali o link, vai ser enviado lá no grupo também, tá? E eu te espero do lado de dentro, que vai ser incrível, uma jornada maravilhosa. E tô louca pra ver já os 3 primeiros que eu vou atender, que vai estar ali comigo, ganhando aquele bônus. E permita, esse é o início do seu verdadeiro resgate. Gente, dúvidas, coloquem aqui no chat, tá? E vai acessando o link, que a gente vai também mandando as mensagens ali, as dúvidas que vocês tiverem no grupo também. E quem entrar agora no curso, lá já na Hotmart, já tem o link do grupo de WhatsApp, do grupo, né, do O Meu Resgate, do curso, é o grupo do curso O Meu Resgate. Aí lá você já vai entrar para outro grupo onde eu vou estar lá pra gente fazer toda essa jornada juntos. Eu te espero, então agora eu vou estar aqui no chat para falar com vocês, responder vocês. Eu tava uma tristeza infinita na minha vida, sentindo que eu vivia em looping, né? Não ia pra frente nem pra trás, vivendo sempre as mesmas coisas, os mesmos sentimentos. Tenho tanta ansiedade, eu tenho crises de choro, eu não consigo comer antes de fazer uma viagem longa ou de ficar muitos dias fora. Tava sentindo a minha vida muito dura. Então, meu nível de crítica tava muito alto, tanto com as outras pessoas, mas principalmente comigo mesma. Eu era uma pessoa muito ansiosa, muito estressada, eu tinha crises de pânico. Eu estava num momento de vida que tinha acontecido uma coisa muito desagradável comigo, tá? Que me gerou um sofrimento muito profundo e estresse pós-traumático. Então eu estava assim desesperada por uma solução realmente duradoura, eficiente. Eu tive câncer de mama, faço uso de uma medicação que é tamoxifeno, que causa dores musculares. Embora eu ganhe um ótimo salário e exerça um cargo de liderança, isso estava me trazendo muito desconforto, muito estresse, muita angústia. E porque também eu sempre tive o desejo de empreender e mesmo com tantas formações, com tanto conhecimento, agregar na vida das pessoas, eu não entendia por que eu começava e parava, por que eu sentia medo de avançar, por que eu não me sentia merecedora, eu não me sentia capaz. Eu tinha muitas ideias e pouca ação. Estava realmente extremamente cansada, sobrecarregada, cheia de tarefas, não conseguia render na minha vida, com as minhas filhas, com a minha família. Peguei e fiz o curso, já na primeira semana que eu fiz o áudio de preparação, meu cérebro já mudou com 3 dias. Eu comecei a me reconectar comigo mesma, que era a coisa que eu mais queria na minha vida. Ao longo desse curso, assim, foi uma coisa muito legal, porque em 2 semanas de curso, eu fiz uma viagem e foi totalmente oposto do que eu sentia. Eu saí de casa cantando, antes eu saía chorando, eu saí leve de casa. Conhecer a minha criança interior, abraçar essa criança e dizer que tá tudo bem, que a gente já conseguiu tanta coisa, que a gente vai conseguir tanta coisa. Hoje eu me sinto bem, me sinto com forças, me sinto com a energia que eu precisava, porque eu não tinha uma energia, uma força para lutar. Como foi incrível, como foi libertador, e até hoje as percepções mudam, é muito incrível. Não sinto mais dores, tinha problema de fibromialgia, muita dor, não sinto mais. Sou mais calma, sou mais tranquila, eu consigo ficar em paz comigo mesma. Me fortaleci. E o principal, me tornei uma pessoa mais leve. Foi simplesmente assim libertador. Para mim, a vida passou a ser mais leve, a ter mais vontade de viver, mais qualidade de vida. Antes eu sentia dores, agora eu não sinto mais e eu até me emociono. Hoje eu tenho certeza dos meus sentimentos, né? O que eu vivenciei, como que eu faço para tentar conter,
ou soltar esse sentimento na hora certa. Os meus planos agora estão andando, então ano que vem eu tenho planos de abrir meu próprio negócio. E hoje eu já tenho sentido grandes mudanças, eu já tenho acessado o empoderamento, um sentimento de capacidade, de merecimento. Eu pude resgatar o meu poder, assim, eu sei que eu posso, eu sou capaz de fazer essas coisas. Eu tô limpando as minhas memórias de dor, eu tô ressignificando as minhas crenças, eu tô curando as minhas emoções, eu tô trazendo um sentido para muitas situações que eu vivi no meu passado. Eu tô aprendendo a tirar de mim todo julgamento que eu tinha, todo olhar de julgamento que eu tinha sobre o outro. A Ariana de um mês atrás não é mais a mesma. Eu tenho certeza que vai ser transformador e vai ser uma grande virada de chave, que nem foi pra mim. Vale muito a pena esse autoconhecimento. Não se deixe para depois. Se priorize. Se permita. Super recomendo, tanto ela como profissional, como o método que ela criou. São fantásticos, fizeram a minha vida mudar. Estou muito grata, então quem tiver a oportunidade de conhecer e acompanhar o trabalho da Fernanda, não vou se arrepender. Eu me sinto como uma borboleta, né, que surgiu e que agora tem muita coisa para resgatar. Quem quiser cavar profundo de verdade e ter verdadeira transformação na vida, parar de viver no mundo da ilusão, encarar e conectar com você de novo, quem você é, eu recomendo que faça o meu resgate.